vou até respirar aqui, porque esse assunto que a gente vai falar agora é no mínimo assim, inusitado, para não dizer outra coisa. Lembra? A gente mostrou aqui no mês passado uma cirurgia de um paciente, um idoso de 72 anos, que ele estava esperando um tempão para fazer uma cirurgia na vesícula. Ele foi internado na Santa Casa de Birigui e, para surpresa dele e de todo mundo, desculpa, gente, vamos corrigir, ele foi internado, ele ficou 3 anos ali esperando na fila para fazer uma cirurgia de hemorroidas. Chegou a vez da cirurgia, ele ficou ali esperando. E aí, gente, fizeram uma cirurgia de retirada de vesícula nele. Ele ficou realmente inconformado e ontem, depois de um tempão aí de sindicância, a Santa Casa divulgou o resultado da sindicância interna que foi aberta para apurar esse caso. O Rafael Rodrigues vai voltar agora para contar com a gente. Ô Rafa, a gente sabe já o resultado dessa sindicância, que a Santa Casa parece que deixou o negócio meio nebuloso, não divulgou, está sob sigilo, só que a gente teve contato com o advogado da família, ele conseguiu dar um resumo para a gente. Atualiza o pessoal de casa o que essa sindicância apurou. Rodolfo, foi uma situação assim completamente revoltante, né? A sindicância apurou que durante a investigação, né, para encontrar quais seriam que teriam sido os erros cometidos, né, e quem seriam os culpados, eles encontraram aí 7 funcionários, né, e 2 médicos. Entre esses funcionários estão aí técnicos em enfermagem e enfermeiros, né? 6 deles foram afastados, né? 6 deles foram apenas advertidos e 1 foi afastado das funções por 30 dias. Então, 6 foram advertidos, né? Aquela advertência que fica presente ali na sua ficha de trabalho, e 1 deles foi afastado das funções e vai ficar 30 dias afastado e sem receber o seu salário. Os 2 médicos, eles são PJ. PJ quer dizer o quê? Eles são contratados como pessoa jurídica, como prestadores de serviço para a Santa Casa de Birigui. Ou seja, eles não têm nenhum vínculo empregatício com a Santa Casa de Birigui. Então, eles não poderiam, em tese, né, ser punidos por essa sindicância, que é um procedimento interno que é realizado pela própria Santa Casa. Só que esse procedimento interno será enviado para o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E aí é que esses médicos podem ser punidos. Mas a família desse idoso de 72 anos já está processando a Santa Casa por conta dessa situação toda, né? Ele entrou para fazer essa cirurgia de hemorroida no dia 11 de junho e acabou sendo operado da vesícula. Rodolfo, a situação ela é tão bizarra, né, que nós tivemos informações aí durante a apuração, né? Tanto eu quanto fiz a reportagem e a nossa equipe de reportagem também lá na redação, de que eles chegaram até a tentar culpar o próprio idoso, né? Que eles informaram, que perguntaram para o idoso se ele iria passar por um procedimento de colecistectomia. Eu estou tendo até que colar aqui, né? Colecistectomia, que é o nome técnico que se dá à cirurgia da vesícula. E segundo eles apuraram ali, perguntaram para o idoso se ele passaria por esse procedimento, ele respondeu que sim. Mas me diga você, Rodolfo, você de casa, quem é que sabe o que é uma colecistectomia? Que segundo ainda o que nós apuramos, eles alegaram que colecistectomia, é até um trava-língua, né? Que é a cirurgia da vesícula, tem um nome muito parecido com hemorroidectomia, que é o nome correto à cirurgia de hemorroida. Ou seja, você praticamente mutila uma pessoa, né? Porque você tirou um pedaço do corpo dela que estava completamente saudável, a vesícula. E aí você ainda coloca como se a pessoa tivesse alguma responsabilidade, alguma participação durante todo esse processo, essa confusão que foi feita aí pelos profissionais. Sendo que quando eu entrevistei este senhor lá, quando ele havia acabado de receber alta, ele nos disse que durante toda a sua estadia no hospital, até antes da cirurgia, ninguém em nenhum momento
perguntou para ele qual era o procedimento que ele faria, né? Ninguém, durante todo o tempo ali que ele ficou aguardando para fazer a cirurgia, perguntou. E também, segundo eu apurei, a médica que fez a cirurgia teria constatado que a vesícula dele estaria saudável e até estranhou ele estar passando por um procedimento desse aí de retirada da vesícula. Então, essa sindicância que a Santa Casa realizou e também a nota que eles emitiram, né, dizendo, como o Rodolfo antecipou, né, que não podem dar mais detalhes, né, por ser um procedimento interno e também estar em segredo de justiça, tem o sigilo judicial, né, que a gente sabe, né, é de se lamentar, né, e também de se entender a revolta da família desse idoso de estar processando a Santa Casa de Birigui. Ô Rafa, mesmo que tivesse perguntado, como que ele vai saber o que é colecistectomia? Eu tô falando porque tá lido ali, porque até é difícil de falar. É um termo muito técnico, é difícil das pessoas saberem. E outra, não é o paciente que tem que dizer qual cirurgia eu quero fazer. Então ele vai lá e fala assim, não, faça uma plástica no meu rosto. É assim? Não é assim que funciona a coisa não, gente. Ele ficou 3 anos, não foram 3 dias, foram 3 anos na fila do SUS, aguardando para fazer a cirurgia da hemorroida. Aí ele vai no hospital, simplesmente tiram, arrancam a vesícula dele, naquele procedimento com corte, e o pós-operatório, inclusive, é bastante delicado, é muito difícil. E aí a Santa Casa, no mínimo que deveria ter feito, era dar uma nota decente, não colocar sob sigilo igual fizeram. O advogado, inclusive, quando eu conversei com ele ontem, Rafa, ele até falou assim, ó, tá sob sigilo, a gente não pode passar muitos detalhes por causa da ética que existe na OAB, no direito, enfim. Então ele falou basicamente só o que poderia dizer. Agora, gente, é uma informação precisa. A gente não tá aqui para ficar tacando pedra em ninguém, nem nos funcionários, porque a gente não sabe as condições que esses funcionários trabalham, esses técnicos de enfermagem, né? Então a gente não vai entrar muito nesse mérito. Agora, o fato é, não dá simplesmente para achar que foi tudo bem, que foi só um erro qualquer ali, trocou um papel por outro. Não foi isso. Uma pessoa, um idoso de 72 anos, teve um órgão saudável. É bom reforçar isso, saudável arrancado. Simplesmente assim. Entenderam o que a gente está querendo dizer sobre isso? Uma pessoa foi fazer uma cirurgia e teve um órgão arrancado que não precisava. Aí a Santa Casa simplesmente faz uma sindicância meia boca, porque foi uma sindicância meia boca essa. Foi, não tem como falar outra coisa. E aí não divulga o resultado, gente. Pelo amor de Deus. Não está divulgando o resultado porque está sob sigilo. Se está sob sigilo é porque tem alguma coisa para esconder. Porque senão já divulgava e mostraria transparência, o que eles não fizeram nesse caso. Não houve transparência nesse caso desse senhor. E agora ele está lá um mês que completou a cirurgia e claro que ele não vai fazer a nova cirurgia porque ele está com medo. Você faria, Rafa? Você teria coragem de voltar lá e fazer a cirurgia? Então, pode falar. Era exatamente isso que eu ia dizer, né? Quando eu estava lá também conversando com ele para poder fazer essa reportagem, né? Ele falou para mim que não queria fazer o procedimento, que inclusive pessoas ali ligadas à Santa Casa, né, que estavam no dia quando ele recebeu a notícia de que sim, tinha sido cometido o erro, ofereceram para ele a cirurgia imediata, a cirurgia correta, que era da hemorroida. Ele não quis fazer, se negou, né, porque ficou traumatizado. Foi para fazer uma cirurgia de hemorroida, que, como você disse, ele estava sofrendo com esse problema há 3 anos, esperando essa cirurgia, e aí acabou tendo a vesícula retirada, né? Hoje, inclusive, ele relatou que sofre as consequências de quem passa por essa cirurgia da retirada da vesícula, né? Não pode comer alimentos muito gordurosos e tem todos esses problemas que esse procedimento causa em quem realmente precisa retirar a vesícula. E aí vamos fazer o seguinte então, ó, eu quero que você aí de casa, Rafa, obrigado aí pelas suas informações, pela sua participação.